Filipe, apóstolo. Filipenses 4,13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Mas como um simples homem, um pescador da Galileia, pôde se tornar um dos pilares da igreja primitiva e carregar consigo o peso de um chamado tão grandioso. A história de Filipe, o apóstolo, nos revela mais do que um simples discípulo de Jesus. Ela nos ensina sobre a transformação que ocorre quando alguém se rende ao chamado divino e se entrega, sem reservas, ao serviço de Cristo. Em um mundo repleto de dúvidas, ansiedades e perseguições, Filipe não se tornou um herói por sua força, mas pela profundidade de sua fé. A missão que Jesus lhe confiou não foi para um grande império ou nações poderosas, mas para os corações das pessoas ao seu redor. Sua jornada não foi marcada por conquistas materiais, mas por algo mais profundo. Ele foi escolhido para ser um mensageiro da verdade que poderia mudar o destino das almas. A vida de Filipe é uma metáfora para a nossa própria caminhada de fé. Muitas vezes, somos chamados a seguir, a crer em algo que não vemos, a confiar em uma promessa que parece distante. Mas foi essa confiança que transformou Filipe, um simples discípulo, em um dos grandes propagadores do Evangelho. Ele não estava em busca de reconhecimento ou poder. Filipe sabia que sua missão era levar a mensagem de Jesus, fazer com que as palavras de Cristo chegassem aos corações de todos, independentemente de quem fossem. Filipe, assim como muitos outros, foi chamado para algo maior do que ele mesmo. Em um mundo que constantemente nos desafia a seguir o que é visível, o que é palpável, ele nos lembra que a verdadeira fé muitas vezes exige que avancemos sem ver, sem saber exatamente onde nos levará o caminho. Em sua trajetória, Filipe não procurava riquezas ou fama. Ele buscava apenas ser fiel àquele que o havia chamado. Essa fidelidade se refletia não apenas em suas palavras, mas também em suas ações, suas escolhas e, principalmente, em sua disposição para servir. Em um mundo onde os cristãos eram perseguidos, onde a verdade de Cristo frequentemente era ignorada, Filipe manteve sua fé inabalável. Ele estava pronto para seguir, sem hesitar, até os confins da terra, levando com ele a luz do Evangelho. O que ele vivenciou, o que ele fez, é uma lição para todos nós. A fé verdadeira não é medida pelo que temos, mas pelo que somos dispostos a entregar em nome de Deus. Se essa história de fé e transformação já tocou seu coração, deixe seu like no vídeo. Bora pro conteúdo. Filipe foi um dos 12 apóstolos de Jesus, mas sua jornada não foi como a de outros discípulos. Ele não buscou reconhecimento nem aplausos, mas seguiu com confiança a missão dada por Cristo. Sua história começa em um pequeno vilarejo da Galileia, onde ele foi chamado de forma simples, mas poderosa. Ele era um homem comum, mas foi tocado pela extraordinária mensagem de Jesus. Filipe, embora fosse um pescador, deixou sua profissão e seguiu aquele homem de Nazaré, que mudou para sempre o curso da história humana. A atitude de Filipe nos desafia a refletir. Estamos dispostos a deixar para trás o que conhecemos, a zona de conforto, para seguir o chamado de Deus? A história de Filipe, que começa em sua cidade natal de Betsaída, nos mostra o quanto ele era dedicado e comprometido com o Evangelho. Embora fosse um discípulo que não se destacava por feitos milagrosos ou discursos grandiosos, ele se tornou um instrumento de Deus para espalhar o Evangelho. Filipe foi aquele que teve a coragem de trazer Natanael a Jesus, um gesto que revela o coração missionário do apóstolo. Ele viu o potencial de outros, mesmo quando outros não conseguiam enxergar. A história de Filipe nos ensina que, às vezes, a maior contribuição que podemos dar ao reino de Deus não é em grandes eventos ou grandes milagres, mas em gestos simples de fé que conduzem outras pessoas a Cristo. Filipe também foi um daqueles que esteve mais presente nas situações cruciais da vida de Jesus. Ele foi um dos que esteve ao lado de Cristo na última ceia, e também é mencionado quando alguns gregos pediram para vê-lo. João capítulo 12, versículo 20. Sua presença e a maneira como reagiu às perguntas dos outros mostram o quanto ele era comprometido com a missão que lhe foi confiada. Ele não se deixou desviar pela dificuldade, pelo medo ou pelas circunstâncias. Filipe foi uma ponte entre os discípulos e o mundo exterior, sempre pronto a compartilhar a mensagem de Jesus,
a quem ele acreditava ser o Salvador do mundo. Além disso, Filipe tem um papel fundamental quando Jesus pede aos discípulos que alimentem as multidões. João capítulo 6, versículo 5. Filipe, ao ser questionado por Jesus sobre como alimentar tantas pessoas, responde de forma pragmática, mas também reflete uma preocupação com os recursos limitados. O momento ilustra como Filipe, assim como nós, muitas vezes olha para os obstáculos, em vez de ver a grandeza daquilo que Deus pode fazer com o pouco que temos. O apóstolo aprende naquele momento que a limitação humana nunca pode ser uma barreira para a ação de Deus. É quando nos colocamos nas mãos de Deus que o impossível se torna possível. Filipe se tornou um dos apóstolos mais importantes no contexto do Novo Testamento. Sua missão não foi apenas uma jornada de fé pessoal, mas uma verdadeira batalha espiritual pela salvação de almas. Ele espalhou a mensagem de Cristo com fervor, coragem e fidelidade. Sua vida reflete o que significa ser um seguidor fiel de Cristo. Não se trata de uma vida sem dificuldades, mas uma vida em que a presença de Deus nos capacita a vencer qualquer desafio, grande ou pequeno. A história de Filipe, o apóstolo, nos revela uma vida dedicada ao chamado de Deus, onde a simplicidade e a coragem se unem para cumprir a grande comissão. Ele não procurava o reconhecimento nem a glória humana, mas buscava, de coração sincero, ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem de salvação a todos. O exemplo de Filipe nos desafia a sermos fiéis e obedientes ao chamado de Cristo, independentemente das circunstâncias e sem olhar para nossas limitações. Filipe não foi um dos apóstolos que mais aparece nas Escrituras, mas sua dedicação à missão de Jesus fala por si mesma. Ele seguiu com convicção e coragem, mostrando que ser fiel a Cristo não exige ser um grande orador ou líder mundial, mas sim um coração disposto a servir, a amar e a levar a luz de Cristo ao mundo. Sua presença nas histórias de milagres e na propagação do Evangelho é um lembrete de que todos nós somos chamados a fazer a diferença de maneiras simples, mas poderosas, por meio da fé e do serviço. Cada um de nós, como Filipe, é chamado a fazer um papel fundamental no reino de Deus. Às vezes, o chamado pode ser simples, mas quando seguimos com obediência e confiança, Deus transforma nossas ações em poderosas ferramentas de mudança. Não importa onde estamos, nem o que fazemos, quando seguimos a Cristo, Ele usa nossas vidas para impactar o mundo ao nosso redor. Filipe nos mostra que até os pequenos atos de fé, quando entregues a Deus, podem gerar grandes frutos para a eternidade. A lição de Filipe é clara. Em um mundo de incertezas e desafios, nossa fé e obediência podem ser a chave para a transformação das nossas próprias vidas e das vidas das pessoas que nos cercam. Como Filipe, somos chamados a olhar para o que é eterno, a levar as boas novas de Cristo e a viver uma vida que reflita o amor e a verdade de Deus. Assim como Ele, somos chamados não para sermos grandes aos olhos do mundo, mas para sermos fiéis e obedientes, fazendo a vontade de Deus em cada passo da nossa jornada. Filipe, o apóstolo, não apenas caminhou ao lado de Cristo, mas também foi um dos grandes responsáveis por levar o Evangelho além das fronteiras da Palestina. Ele não era apenas um seguidor fiel, mas também um missionário que espalhou a mensagem de Cristo a lugares e pessoas que precisavam desesperadamente da luz da verdade. Filipe, sem dúvida, deixou um legado de coragem, fé e dedicação. Em sua jornada, Filipe viu o Evangelho ganhar vida através de seus próprios passos, desde as ruas de Jerusalém até os recantos mais afastados do mundo antigo. Seu chamado como um dos primeiros evangelistas foi uma missão divina, que não só levou muitos a Cristo, mas também foi uma base para as gerações futuras de crentes que continuaram a difundir o Evangelho. A coragem que ele demonstrou ao ir aos samaritanos, Atos 8:5-8, e a sua disposição de se tornar um instrumento de reconciliação em um momento de grande divisão social e cultural, nos ensina sobre a universalidade da mensagem de Jesus. Não importa quem você seja ou de onde venha, a palavra de Cristo é para todos. É importante notar que a pregação de Filipe não foi um simples ato de fé, mas um compromisso com a verdade e a missão de Deus. Em Atos 8:39, quando Filipe batiza o eunuco etíope,
Ele não apenas cumpre uma missão, mas oferece ao mundo um vislumbre do que significa ser transformado pela presença de Deus. Aquela transformação foi o resultado de um homem disposto a ser guiado pelo Espírito Santo, um homem que estava pronto para obedecer, sem questionar, sem olhar para as dificuldades. Filipe não foi apenas um apóstolo que cumpriu sua missão na história. Ele também é um exemplo para todos nós de como viver a missão de Cristo no contexto atual. Em um mundo onde a fé muitas vezes é marginalizada, as palavras e ações de Filipe nos desafiam a ser mais do que apenas seguidores passivos, mas ativos participantes do reino de Deus. O legado de Filipe não está apenas registrado nos livros da Bíblia, mas também em nossos corações, pois ele nos lembra que, como cristãos, temos uma responsabilidade de levar a luz de Cristo a todos os cantos do mundo, começando em nossa própria casa, nossa comunidade e até mesmo além das fronteiras de nossa zona de conforto. Hoje, à medida que refletimos sobre a vida de Filipe, nos somos chamados a agir com a mesma fé corajosa. Não importa onde estamos, o importante é a nossa disposição em ser usados por Deus. Podemos ser como Filipe, que sem hesitar espalhou a palavra de Cristo em qualquer lugar e para qualquer um. E mesmo em nossos dias, o Evangelho não conhece fronteiras e está ao alcance de todos, desde o mais humilde até o mais poderoso. A mensagem de Filipe é clara. A fé em Cristo não tem limites e pode transformar qualquer situação. A vida de Filipe não é apenas um exemplo dos primeiros dias da igreja, mas também um reflexo do que cada cristão é chamado a viver até os dias de hoje. Seu compromisso com o Evangelho e sua disposição para servir como canal da graça de Deus para os outros nos desafia a viver uma vida de fé prática, onde o testemunho não é apenas em palavras, mas em ações reais. Filipe nos ensina que não é necessário ser famoso ou estar em uma posição de poder para fazer uma diferença eterna. A verdadeira transformação vem quando nos colocamos nas mãos de Deus, permitindo que Ele nos use de maneiras que podem mudar vidas. Assim como Filipe, todos nós podemos ser instrumentos poderosos para a propagação do Evangelho. Filipe era um homem comum, mas sua vida foi marcada pela extraordinária presença de Deus. Isso nos lembra que não importa nossa origem ou nossas habilidades. O que importa é nossa disposição em seguir a voz de Deus e obedecer ao seu chamado. O chamado de Filipe foi de humildade, de serviço e de um profundo compromisso com a verdade que ele havia encontrado em Cristo. Hoje, esse mesmo chamado nos é dirigido: sermos luz no mundo, em todas as circunstâncias, levando as boas novas do reino de Deus a todos ao nosso redor. A história de Filipe nos desafia a sermos missionários onde estamos, a pregar o Evangelho não apenas em palavras, mas também com a maneira como vivemos. Vivemos em um mundo que precisa desesperadamente de esperança, de transformação e de cura. O exemplo de Filipe nos lembra que a verdadeira missão começa com o compromisso com os outros, com a vontade de investir em vidas, muitas vezes em situações onde o mundo não vê valor. Filipe, ao estender a mão a outros, não só levou a palavra de Cristo, mas também refletiu o coração de Jesus, que veio para servir e salvar. Em nossos próprios contextos, podemos aplicar o legado de Filipe ao tomarmos atitudes mais ativas na vida cristã. Como Filipe, podemos ser instrumentos de mudança, de cura e de esperança, buscando alcançar aqueles que estão perdidos ou afastados da fé. Seja através de palavras de encorajamento, serviços voluntários, ou simplesmente mostrando o amor de Cristo em nossas ações cotidianas, a missão de Filipe nos desafia a olhar além de nós mesmos e ver o que Deus pode fazer através de nossas vidas. A história de Filipe é uma grande lição sobre o impacto de uma vida vivida em obediência ao Senhor. Ele não apenas seguiu, mas ele se entregou totalmente a Deus, e isso fez toda a diferença para a vida de outros. Ele nos ensina que, embora nossa vida pareça simples ou sem grandes feitos, quando estamos nas mãos de Deus, Ele pode fazer de nós grandes instrumentos para a sua glória. Se essa história tocou seu coração e você sente o chamado de Deus em sua vida, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com outros que também podem ser impactados
por essa mensagem de fé e coragem. Juntos, vamos espalhar a luz de Cristo e continuar a missão de Filipe, levando o Evangelho a todos os cantos da terra.